dizer para os irmãos também que é bom a gente poder estar servindo a Deus. Bom servir esse Deus maravilhoso. Quero que você abra no Evangelho de João, capítulo 12. Diz assim: 6 dias antes, 12:1, todos se encontraram. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Encontraram aí? Tá bom, estou esperando por vocês. Diz assim então, Evangelho de João 12:1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro, e ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda aquela casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus que ia o trair, disse: este perfume vale muito mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso porque não tivesse pena dos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele tomava conta da bolsa do dinheiro e costumava tirar do que colocava nela. Então Jesus respondeu: deixa Maria vir em paz. Deixa Maria vir em paz até a mim, porque ela tem guardado isso para o meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Alguém tem alguma versão diferente dessa aí? Tem uma versão diferente? Dê para nós, irmão. Não. Pode ler para nós. Deixa que ela guarde isso para o dia que eu me embalsamarei, porque os pobres sempre os tenho convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmão, eu quero falar nessa noite sobre uma mulher. Quero falar nessa noite sobre um Deus. Quero falar nessa noite sobre uma situação e uma ocasião tão importante que redundou em um milagre poderoso da parte do Senhor na vida dessa mulher. Amém? Eu não sei se vocês já pararam para meditar nesse texto. Se você tem parado para refletir e analisar a palavra de Deus com bastante desejo, com bastante temor e zelo. E quando você para analisar a palavra de Deus, você vai descobrir coisas maravilhosas da parte de Deus. Você vai descobrir e vai aprender histórias que vão envolver a sua fé. Histórias que vão abraçar a sua fé. Histórias que vão levar a sua fé a se tornar uma fé madura. Que vão levar a sua fé a se tornar uma fé, irmão, significativa diante de Deus. Ou tornar a mesma fé que um dia habitou o coração dos israelitas no ano passado, que habitou o coração de alguns homens e mulheres dos nossos servos, nossos antepassados, e que também tem habitado o coração da igreja do Senhor espalhada em toda a terra hoje. Amém? A palavra que vem e que vai nos levando a tornar a nossa fé uma fé realmente significativa, que tenha significado, porque a nossa fé, ela não nos traz garantias para hoje apenas. A nossa fé não nos traz bênçãos apenas para amanhã. A nossa fé não nos garante bênçãos apenas para alguns momentos depois. Para a nossa fé, ela nos leva a uma expectativa de olhar para o nosso futuro, porque o nosso melhor momento não é esse que nós estamos vivendo. O nosso melhor
alguns opositores. Mas a grande parte, né, das pessoas na sociedade de Jesus, eles gostavam da sua palavra, eles gostavam dos seus ensinos, eles gostavam dos seus conselhos, eles gostavam do seu toque, irmão. Eles gostavam da sua orientação espiritual para a vida deles. Eles gostavam de Jesus. Inúmeras pessoas faziam inúmeros banquetes e queriam ter como convidado especial Jesus, porque eles sabiam que ele sempre tinha algo para ensinar. Sempre existia a ocasião para ele fazer alguma coisa. Estar na presença de Jesus era contemplar, aleluia, a grandeza de Deus. Estar na presença de Jesus era receber da vida emanada do próprio Deus, irmãos. E eles gostavam de estar aos pés do Mestre. Agora imagina um jantar. Quem já foi no jantar onde havia muitos convidados? E lá havia um convidado especial, talvez. Alguém que nunca esteve na tua casa, alguém que nunca esteve do teu lado, e que talvez você colocou o melhor na tua mesa, colocou o melhor nos teus talheres, colocou o melhor nos teus pratos, tirou aquela louça que fica guardada só para ocasiões especiais, colocou ali, né? Naquele dia você lavou bem a casa, né? Tirou um pó do sofá, né? Fez aquela faxina que as mulheres gostam de fazer quando querem receber as pessoas que elas amam, né? E ali ficou aguardando o momento especial chegar, onde os teus convidados ou o teu convidado chegaria e você prestigiaria a presença dele com o teu amor, com o teu carinho, né? Com a tua recepção, né? Glória a Deus. Com a tua cortesia. Glória a Deus. Aleluia. E assim as pessoas fizerem talvez muito melhor, porque sabiam que Jesus não era apenas um qualquer, sabia que ele era alguém especial. Agora entenda, em meio a todo aquele jantar de família, em que conversas, em que diálogos surgiram, em que diálogos aconteceram naquele lugar, de repente aquele cenário ele é interrompido
jantar da sua volta. Só que aquele jantar foi selecionado, são tantos convidados e pronto. Eu acredito que o homem voltou a ter segurança lá, para que ninguém atrapalhasse aquela ocasião. E simplesmente, quando o bom papo está se desenvolvendo, com certeza o Senhor tinha muita coisa a ensinar, muita coisa a esclarecer, a revelar para aqueles convidados ali. E de repente algo acontece de uma forma inesperada. Nem eu nem você temos esse poder. Nem eu e você temos essa visão. Nenhum de nós tem essa habilidade. Mas o nosso Deus tem. A habilidade de perceber alguém que está sofrendo. A habilidade de conhecer alguém que está, aleluia, com o coração em pedaços. A habilidade de, com um simples ato, uma simples ação, discernir o que está dentro do coração das pessoas. Mesmo sem falar, mesmo sem abrir a boca, saber qual era a intenção nossa em fazer aquilo, ou dizer aquilo, ou expressar aquilo. E no meio daquele jantar todo, uma atitude inesperada não surpreendeu o Senhor, surpreende o homem. Porque quando ele lança uma palavra, quando ele faz alguma coisa, ele espera uma reação. Diga para o teu irmão aí, Deus espera uma reação. Deus espera uma reação, irmão. Porque existe uma lei. Diga assim para o teu irmão, existe uma lei. Diga para o teu irmão, existe uma lei. Existe uma lei no mundo espiritual. É como no mundo físico. Uma lei que se você, aleluia, planta, vai crescer. Uma lei que se você simplesmente acredita, vai acontecer. Existe uma lei, uma recíproca. Se você simplesmente, aleluia, pregar alguma coisa, você espera, ou falar sobre alguma coisa em relação à vida eterna, você espera uma reação daquelas pessoas ou daquele ambiente em que está sendo falado aquilo. Uma atitude inesperada. Mas você não sabe qual era o sermão daquela noite. Você não sabe qual era a doutrina daquela noite. Você não sabe qual era o discurso daquela noite. Mas com certeza era salvação, meu irmão. Com certeza era arrependimento, meu irmão. Com certeza era a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E realmente a minha Bíblia diz que uma mulher, aleluia, ela rouba a cena. Ela rouba aquela cena de uma forma maravilhosa. Aleluia. Jesus se vê assaltado naquele momento por uma mulher que rouba aquela cena, entra em cena de uma forma inesperada. E simplesmente ela começa derramando um precioso e caro perfume sobre a festa da igreja. Simplesmente ela se achega ali com um frasco cheio de perfume chamado, né? Lembra qual é o nome do perfume? Diz que mas era um vaso de alabastro. Tinha um nardo precioso dentro daquele vaso. Irmãos, esse perfume valia muito dinheiro. Só para te ter ideia, esse perfume era o salário de um ano trabalhando. Era melhor a economia de um ano para poder, aleluia, adquirir aquele perfume. Não eram todas as pessoas que tinham. Se alguém tinha, porque era uma ocasião especial. Mas aquela mulher, ela rouba a cena e ela se aproxima de Jesus. E aquilo que custou muito caro para ela, ela começa a derramar aonde, Deus? Ela começa a derramar
Eu consegui falar na semana passada, mas vou falar bem rápido aqui. Os maiores inimigos dos fariseus eram cobradores de impostos, como eu falei um pouquinho, eram leprosos, eram samaritanos, e tinha um outro grupo que eles odiavam: prostitutas. Eles odiavam, porque para eles elas traziam uma maldição para a nação de Israel. Lembra que eles queriam matar aquela mulher? Lembra? Lembra? Queriam deixar aquela mulher. Quando essa mulher toma a cena, eles sabiam quem ela era. Eles sabiam qual era o estado espiritual daquela mulher, humanamente falando. Com certeza, aquela multidão ou aquele povo que estava na comunidade vai dizer assim, ó: quem deixou essa mulher para aqui? Quem deixou essa mulher curar aqui? Né? Quem é que deu o convite para ela? Quem trouxe ela para esse lugar? Eles só não fizeram coisa alguma, porque Jesus estava ali. Eles não queriam fazer fiasco, não queriam ser indelicados, irmã Claudiane. Mas aquela mulher, ela não chegou até Jesus, ela não caminhou tanto tempo só para caminhar. Havia uma necessidade dentro do coração daquela mulher, irmão. Havia uma necessidade na vida daquela mulher, irmão. Ela não ia desrespeitar o ambiente, ela não ia atrapalhar um culto particular, só por atrapalhar. A necessidade dela era grande, né? A urgência dela fez com que ela quebrasse algumas regras humanas para poder se aproximar do Senhor. Agora imagina, ela com certeza não chegou entrando assim, ela foi calculando. A barra estava limpa e ela poderia entrar ali, cara. E quando ela viu que a chance era aquela, que o momento era aquele, que a ocasião era aquela, ela se aproximou. Se fosse uma outra pessoa, ficaria completamente descontrolada. Banho de óleo essa hora? Não. O Senhor entendia perfeitamente, igreja, o que aquela mulher estava fazendo. Ela teve que simplesmente morrer. E quando se dirigia para o Senhor, porque isso é difícil. Às vezes nós queremos mudar, queremos deixar algumas coisas na nossa vida, mas às vezes a gente não tem coragem de ir até onde Jesus está. Às vezes a gente não tem coragem simplesmente de enfrentar as adversidades que estão diante de nós. Eu digo para as necessidades e para as carências mais profundas do nosso coração. Aleluia! Nós às vezes preferimos ficar ocultando, escondendo e achar que conseguimos lidar com aquele problema, ou levar ele com a barriga, empurrar com a barriga até mais um pouco. Mas aquela mulher não tinha esse estilo brasileiro. Ela precisava decidir, e decidir naquele dia. Glória a Deus! Ela precisava decidir e decidir naquele dia. Ela não ia esperar mais um culto, mas ela precisava daquele culto, daquela ocasião, para decidir a vida dela ali aos pés do Senhor. Glória a Deus! E simplesmente, irmãos, simplesmente aquela mulher, ela pega aquele óleo e começa a derramar diante do Senhor ali, lavando ele. Irmãos, ela estava caminhando em cima da vergonha dela. Ela estava caminhando em cima das tristezas dela. Ela estava caminhando em cima das
orgulho, da autossuficiência dela, caminhando ali em cima de todas as suas vaidades, de todos os seus preconceitos e os seus desejos pessoais. Ela estava caminhando em direção ao Mestre. Você acha que é fácil? Quem já passou por isso sabe que não é tão fácil assim. Até você escuta uma palavra, a palavra mexe com você, e você diz: Deus, tu está certo dentro de ti. Não glorifica, mas no teu coração você diz: tu está certo, eu estou errada. Tu está certo, eu estou errada. Mas quando chega na hora de você levantar do banco, vir até o altar, dobrar o teu joelho e dizer para Ele: me perdoa, Senhor, e não me deixa mais praticar essas coisas. Quando chega este momento, você parece que fica paralisada ou paralisado. Você não consegue. Você não consegue. Em alguns momentos parece que foi apenas um entusiasmo. Parece que foi apenas uma emoção. E parece que morreu ali, na cadeira, no banco. A vontade morreu ali. Mas essa mulher não deixou. Oh Deus, aleluia. Ela precisava de uma vida diferente, irmãos. Uma vida diferente diante de Deus. Glória a Deus. Talvez quando ela passou por uma pessoa bem assim, ó. O ser humano, ele manifesta esses sentimentos. Quando dá na cara, ele manifesta mesmo. Algumas pessoas fizeram assim para ela: nossa, entrando ali, ó. Aqui está entrando. Fulaninha. Mas ela, que nem o cego de Jericó, que nem Bartimeu, ela seguiu. Ela seguiu. Ela sabia o que ela queria. Eu não vou dizer nada diante dele. Eu não vou pedir nada diante dele. Eu só vou derramar sobre ele aquilo que eu tenho guardado. Porque ele sabe tudo de mim. Verdade, aleluia. Ele sabe como está o meu coração. Glória a Ele Deus. sabe quais são as minhas necessidades profundas. Quais são as minhas dúvidas. Quais são os meus medos. Ele sabe tudo. Ele sabe como tem sido difícil viver desse jeito. Como tem sido difícil ser tratado dessa forma. Como tem sido difícil viver desprezada, odiada. Aleluia. E ela se aproximou, ousou e simplesmente geralmente de quando a pessoa se não pedir, né? Ela foi levar. Aleluia. Geralmente quando a pessoa não pedir, ela foi levar. Mesmo tendo tantas necessidades, ela levou o que ela tinha de melhor. Ele veio era caríssimo. E diz a história hebraica, que as mulheres, elas tinham um vaso pequeno e elas guardavam uma porção de óleo. Qual a ocasião? A ocasião em que elas casassem. E ali, seus lençóis da sua cama, elas derramavam aquele óleo. Símbolo da sua virgindade. Derramavam aquele óleo ali. Elas diziam bem assim, ó: estou derramando esse óleo tão precioso no lugar. No lugar e sobre aquele homem que eu declaro como meu marido para sempre. Você está vendo? Aleluia. Glória a Deus. A linda história.
desgraçada, vida destruída, desregrada. Quem pode trazer de volta aquilo que perdeu a moral? Quem pode trazer de volta aquilo que perdeu o temor? Quem pode trazer o homem de volta quando ele se encontra perdido, preso? Talvez você pense em fazer alguma coisa de melhor, mas você não consegue, porque você talvez perdeu essas coisas. Essas coisas Deus pode devolver para você. Às vezes quando nós pecamos, às vezes voluntariamente, às vezes talvez inconscientemente, quando nós não nos arrependemos, nós entregamos aquela área da nossa vida aos nossos desejos. E você pode dizer, eu vou tomar uma decisão, mas você nunca consegue. Você diz, eu vou mudar aqui, e você não consegue. Eu estou falando, não de coisinha, eu estou falando, aleluia, de coisas sérias nas nossas vidas, de coisas, aleluia, que são sérias nas nossas vidas. E alguns até perdem o ânimo, não querem mais vir para os cultos, irmão, não querem mais vir para a igreja, não se acham dignos do caminho de Deus. Ah, eu estou indo, mas essa vida não está levando para a certa. O jeito que eu estou caminhando não está correto. Quem pode trazer de volta, irmão? Quem pode mudar a tua natureza? Quem pode? A Bíblia diz lá no livro, aleluia, acho que é de Isaías ou Daniel, ele muda os tempos, ele muda as estações, ele muda tudo, irmão, ele muda a nossa vida. Agora preste atenção. Eu não sei se você já orou a Deus por problemas assim, por problemas que escravizam você, que derrotam, que tiram a tua honra, que tiram a tua moral, que fazem você baixar a cabeça quando você deveria ficar com a cabeça erguida, que fazem você, aleluia, se envergonhar até de quem você é. Aleluia. Quando você perde o controle de você mesmo, e você se depara com situações que você mesmo cometeu, e você diz, como é que eu consigo ser dessa forma? Esse era o estado daquela mulher, irmãos. Essas eram as urgências que tinha dentro do coração dela. Ela não queria uma casa do ano, ela não queria um carro do ano, ela não queria um vestido novo, ela não queria um sapato novo. Não era isso que ia fazer ela pecar novamente, mas ela queria ter uma vida moral restaurada diante de Deus. E o maior problema do ser humano hoje é ligado à moral dele.
tudo. Tudo. A tua vida é um livro aberto diante dele. E talvez eu dizia, Senhor, só que a tendência é que se eu deixasse as coisas da minha vida assim soltas, daqui a pouco eu estou completamente destruído. Quando ela se aproxima do Senhor, ela não disse uma palavra sequer. Mas cada gota daquele óleo que caía, cada lágrima dela que caía, a gente deve dizer, aquilo não era um teatro. Aquilo não era uma grávida. Aquilo era um coração dizendo: minha santa através de Deus. Tu sabe que eu estou toda quebrada. Tu sabe que eu estou toda destruída. Só que tem poder para me restaurar e me renovar novamente. Porque a Bíblia diz que ele veio para simplesmente buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Talvez alguma coisa que você tinha se perdeu. Aleluia! E Deus devolver para você. Se isso verdadeiramente estiver fazendo falta na tua vida, mas se você estiver contente da forma que você está indo, você acha que está bom, dá para levar assim, ele não vai fazer nada. Porque nessa ocasião, não é ele que tem que se aproximar de você, é você que tem que se aproximar dele. Quando você não tem homem, caro como ela tinha, mas você tem lágrimas. Quando você não tem um perfume caro como ela tinha, mas você tem as mesmas lágrimas que ela tinha. Algumas de vocês, mulheres, têm cabelos compridos. E o que quer que você hoje, no culto tão maravilhoso do céu, se humilhar aos pés do Mestre e pedir para Ele, aleluia, restaurar uma área que está quebrada, destruída dentro de vocês. Todo mundo ficou perplexo. Eles olham todo mundo. Mas mulheres precisam para entender. Tem vezes que você não consegue olhar nos olhos de Deus. Porque às vezes Ele tem em você e coloca você distante dele. Mas a graça dele aproxima você dele e faz você olhar para ele. Talvez ela nem olhava nos olhos do Senhor, derramando óleo. Mas quando ela terminou de fazer todo aquele gesto de humilhação, talvez ele pegou ela bem no olho e falou: olha para mim. Uma voz não voz de acusação, uma voz doce, suave, dizendo para ela: teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Muitas vezes nós não pregamos sobre o perdão de pecados dentro dos cultos, irmão. Não falamos sobre a necessidade de nos arrependermos todos os dias. Não mencionamos as palavras certas que vão levar a pessoas a refletir, para não se tornarem presas de si mesmas, cativas pelas suas próprias vontades e desejos. Mas nessa noite, o Senhor está aqui. E antes que Ele derrame aquele alimento
sobre você em forma de bênção. Aleluia. Derrame tua vida diante dele. Oh, Deus, aleluia. Derrama o seu coração diante dele. Talvez algumas mulheres que ficaram lá na porta escondida, como é que tem que orar? Como é que tu conseguiu fazer isso? Quando você não viver mais de uma maneira completamente errada, sabendo que tem uma maneira certa de você andar lá. E você vai no lugar certo, no Deus certo. Você volta de lá perdoado, curado, libertado e capacitado a caminhar uma nova vida. Aleluia, debaixo da orientação do Senhor. Uma nova vida debaixo do querer. Nessa noite, o Giovanni vai orar e abençoar a ceia para nós. Eu gostaria que vocês, nesta igreja, se colocassem de pé. Consagração, gente. Consagração a Deus. Consagração. Não importa a maneira que talvez nós possamos estar, irmão. Sempre alguma coisa nós precisamos melhorar. E como é bom quando Ele nasce dentro de nós. E leva a nossa fé a crescer mais nele. Nessa noite aqui nesse lugar. O Senhor está esperando que alguém roube a cena e se jogue aos pés dele. Está esperando que alguém seja corajoso e se jogue aos pés dele e diga: Salvador, arranca esse ódio, essa ira, essa maneira que eu tenho sido, aleluia, para com as pessoas, para contigo, Senhor. Aleluia. Nessa noite, vem aqui. Vem. Termina aqui na frente, vem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vai ficar bem baixinho essa posição. Deus está chamando você, irmão. Deus está chamando você, venha. O Senhor está chamando você. Não fique escondido atrás da parede, talvez é uma parede, você está no culto, você está demorando, talvez você está escondido atrás de uma parede. Venha nessa noite. Venha nessa noite, José, fica bem baixinho essa bateria. Venha nessa noite. Venha nessa noite. Venha nessa noite. Deixa o Senhor trazer você. Em nome de Jesus. Oh, Ele tem vitória para você. Ele tem cura para você. Ele tem libertação para você. Ele tem. Confia, confia. Venha aos pés do Senhor. Se você talvez não tem nada, venha também. Venha também nessa noite diante do Senhor.
Obrigado,